dar início à nossa última conferência deste ciclo e vamos fechar com verdadeira chave de ouro. Temos connosco a professora Mariana Monteiro, assim portanto, ela é médica, é endocrinologista, é professora associada do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, tem aqui uma cábula, é também investigadora da Unidade Multidisciplinar de Investigação Biomédica da Universidade do Porto, onde coordena uma equipa de investigação em grelina e neuropeptídeo Y. Tem trabalhado sempre muito na área da obesidade e do controle do apetite. E este bichinho nasceu com um estágio que fez em Inglaterra e que trabalhou com um grande especialista nesta área e, portanto, desde aí tem mantido o gosto e o entusiasmo por esta investigação e também mantém a ligação na mesma com o Imperial College, onde esteve a fazer investigação nessa altura. Além disso, mantém a sua atividade clínica na consulta multidisciplinar de obesidade do Centro Hospitalar entre o Douro e Voga e, portanto, será certamente um gosto ouvi-la. Agradecemos muito ter aceito o nosso convite para vir falar sobre obesidade e controle do apetite. Muito obrigada. Muito obrigada. É um prazer estar aqui, assim como é ter a oportunidade para falar de um assunto, como foi dito, me é bastante caro. E como já foi transmitido, a área a que me dedico e que tenho vindo a investigar é, sem dúvida, quais são os mecanismos hormonais que estão subjacentes à maneira como nós regulamos aquilo que comemos, em que medida é que eles podem estar alterados e podem estar na base do desenvolvimento do quadro de excesso de peso e de obesidade e, aquilo que é mais importante, até que ponto é que poderemos vir a ser capaz de interferir com esses mecanismos de maneira a conseguir o tratamento da doença que é a obesidade. E eu começava por discutir aqui princípios muito básicos nesta subjacentes a esta situação, que é, afinal, como é que nós regulamos a nossa homeostasia energética. E de uma maneira muito simplista, vocês já ouviram falar da balança, no fundo nós estamos em permanente, ou tendemos para o equilíbrio entre aquilo que ingerimos, a energia que ingerimos e a energia que gastamos, e o objetivo último da homeostasia é manter a estabilidade da energia acumulada, seja ela qual for, e pode não ser exatamente a mais adequada para o estado de saúde, mas de facto o que tendemos é para manter o estado em que estamos. Isto porquê? Porque a energia é crítica para a sobrevivência e é exatamente por isso que temos uma função vital, que é o apetite, e que é tão vital que está presente desde que nascemos. E é tão vital porque qualquer indivíduo que deixa de comer, inevitavelmente, se o fizer durante muito tempo, morre. E é por isso que, desde sempre, a perda de apetite é considerada um sinal de doença e um sinal de preocupação quando o indivíduo não tem outra maneira de se expressar, nomeadamente nas crianças, nos bebês. A inapetência é um sinal de alerta para o estado de saúde, assim como é a falta de apetite na idade adulta. Mas nós também sabemos que temos outra patologia cada vez mais frequente, prevalente, que é o excesso de peso e a obesidade, para o qual é fundamental controlarmos o apetite, quer para prevenir o desenvolvimento da obesidade, mas muito especialmente se a queremos tratar. Então nós temos aqui um fenómeno que são os nossos mecanismos críticos de sobrevivência, que visam manter a homeostasia energética e, como tal, à semelhança de todos os mecanismos vitais, os mecanismos que regulam a nossa frequência respiratória, a nossa frequência cardíaca, a nossa temperatura corporal, que são os clássicos parâmetros vitais considerados na medicina, temos que juntar também este drive para obter energia. E sabemos que todos os fenómenos que são vitais para a sobrevivência de um organismo são altamente regulados. E são altamente regulados e também muito redundantes. Muito redundantes porquê? Para salvaguardar a eventualidade de, se algum desses mecanismos porventura falhar, vai haver um outro mecanismo que vai ser capaz de o substituir de maneira a que o sistema não falhe e que perdure apesar de todas as dificuldades. E como é que funciona este mecanismo? Ele, sem dúvida, vai ter que resultar da interação de sinais periféricos com os sinais centrais
que estão localizados no sistema nervoso central, mais propriamente numa base do sistema nervoso central que é chamada do hipotálamo basal, e é aí que vai ser integrada a informação que vem da periferia quer do tecido adiposo, nomeadamente com a leptina e outras hormonas que aí são produzidas, e depois a regulação fina que é feita ao longo do dia, refeição a refeição, através de uma série de hormonas que são produzidas no trato gastrointestinal, são libertadas para a corrente sanguínea e vão ativar estes núcleos cerebrais, mas que também vão alterar a descarga de um nervo muito importante, que vai desde o tubo digestivo até ao tronco cerebral, que é o nervo vago, e desta maneira modular a maneira como nós vamos regular o nosso balanço energético. E de uma maneira muito simplista, podemos dizer que nesta região do cérebro, da base do cérebro, vamos ter dois grupos de neurónios que vão essencialmente comandar as nossas ações. Estes grupos de neurónios, que são conhecidos pelos neurónios que expressam o neuropéptido Y e própria melanocortina, vão, por um lado, estimular o apetite e diminuir o gasto energético, e, por outro lado, inibir o apetite e promover o gasto energético. E vão ser modulados de uma maneira diferente pelas hormonas que estimulam o apetite, orexigénicas, e pelas hormonas que deprimem o apetite, anorexigénicas, e que, de certa maneira, funcionam todas de um modo relativamente semelhante. Ou seja, elas vão chegar ou pela corrente sanguínea, de uma maneira transportada, como por exemplo a leptina, ou por serem moléculas muito pequenas e difundidas de uma maneira passiva, vão chegar à região do hipotálamo basal e aí, dependendo da sua afinidade para os diferentes receptores, vão ativar ou as vias anorexigénicas ou inibir as vias orexigénicas que estimulam o apetite. E em função desta ativação vão levar à descarga neuronal de neurónios de segunda ordem que vão atuar num núcleo mais acima, que por sua vez vai ser o efeitor das nossas ações no sentido de iniciar o drive de comer e de gastar ou poupar energia. E, portanto, temos aqui um órgão fundamental nesta regulação fina, refeição a refeição, que vai ser o trato gastrointestinal. Porquê? Porque ele, de facto, vai ser a interface entre os alimentos e o meio interno, e vamos ter aqui vários sinais que estão derivados do tecido intestinal, que são capazes de fornecer informação ao sistema nervoso central, que permitem regular o estado energético em função daquilo que vai passar ao longo do tubo digestivo e que são críticos para a homeostase energética. E nós temos algumas hormonas que foram descobertas já há quase 20 anos. Estamos a falar da leptina e da grelina, por exemplo, mas, entretanto, a este grupo de hormonas vieram-se juntar muitas mais, e neste momento temos um sistema enteroendócrino que já conta com mais de 200 péptidos bioativos e pequenas moléculas. Isto porquê? Porque nós temos algumas moléculas que são isoladas por peptidómica, por proteómica, muitas das quais ainda não sabemos o que é que fazem, mas já existem mapeadas pelo menos 100 moléculas que já sabemos quais são os efeitos que elas têm, e que vão ser os mediadores fisiológicos de várias funções, não só digestivas, como da função pancreática e da função pancreática endócrina e exócrina, mas essencialmente mediadores fisiológicos da homeostase energética, formando um eixo entero-pancreático e um eixo entero-sistema nervoso central. E como veem, essas moléculas vão ser produzidas ao longo de todo o tubo digestivo. Portanto, desde o estômago até ao tubo digestivo distal, nós temos várias moléculas, e se repararem ali há algumas que estão salientadas a negrito por serem os péptidos que têm como reconhecidos o seu papel predominante e preponderante nesta regulação do balanço energético, entre os quais encontramos aqui a família do glucagon-like péptido A, mais conhecido como GLP-1, e que neste momento é o primeiro desta classe de péptidos bioativos do intestino que conseguiu, sob a forma de um análogo, chegar à aplicação clínica, como eu vou ter a oportunidade de vos falar dentro em breve na sequência desta conversa. Então, do ponto de vista destes mediadores que são produzidos no tubo gastrointestinal, nós temos várias hormonas que regulam a ingestão alimentar.
E estas hormonas dividem-se em duas classes, aquelas que estimulam a ingestão alimentar e por isso se chamam orexigénicas, e aquelas que vão deprimir ou inibir a ingestão alimentar e por isso se chamam anorexigénicas. Eu falei em hormonas e vocês esperam logo à partida que haja muitas hormonas orexigénicas porque é tão complicado controlar o apetite. Mas a boa verdade é que até o momento ainda só foi identificada uma única hormona que estimula o apetite, que é a grelina, e pelo contrário já detectamos imensos mediadores que são potentes anorexigénicos e apesar de tudo parece que o drive de comer e de apetite é tão difícil de modular. Temos, por exemplo, o PYY, o polipepe pancreático, a oxintomodelina e a subejamente conhecido o GLP-1. Então, começando a detalhar o que é que nós sabemos destas moléculas, por exemplo, a grelina, nós sabemos que é uma molécula que é produzida essencialmente no fundo gástrico. E é produzida de uma forma inativa, é ativada por uma enzima, pela ligação de um ácido gordo, e ela vai ser capaz de ativar os neurónios do hipotálamo basal, estimulando o apetite ao aumentar os sinais do neuropéptido Y. E está basicamente descrito como um mediador fisiológico do apetite que aumenta a ingestão alimentar. Então, sempre que nós temos fome e temos aquelas dores do estômago de fome, significa que a nossa grelina está a aumentar e nos está a dar informação que nós devemos comer. E é por isso que em situações normais ela sobe antes das refeições e desce depois das refeições. E nós temos um outro aspecto, é que o facto dos níveis de grelina estão inversamente proporcionais ao índice de massa corporal. E os indivíduos obesos têm níveis de grelina muito baixos, o que parece um paradoxo. Mas têm níveis de grelina muito baixos, mas que se fizerem dieta e se perderem peso, eles aumentam. Portanto, parece que eles estão a reagir de uma maneira fisiológica e estão permanentemente baixos, porque de facto o balanço energético é positivo. O sistema funciona, mas por outro lado também funciona no sentido de manter a energia que foi acumulada, porque isto significa que o indivíduo obeso, quando perde peso, vai aumentar os seus níveis de grelina e vai tender a recuperar o peso perdido, e é este também um dos mecanismos que contribui para ser tão difícil manter o peso perdido. E o que é que nós temos do lado anorexigénico? No início dos anos 2000 tivemos um boom de descoberta de moléculas, portanto já há quase 18 anos, no tubo digestivo, que tinham um papel relevante na regulação do apetite e especialmente na supressão do apetite. Foi a época áurea do laboratório do professor Bloom, no Imperial College, o laboratório que descobriu a maior parte destas moléculas, e ao descobrir estas moléculas, a primeira coisa que eles fez foi testar os mecanismos fisiológicos administrando-os em indivíduos saudáveis e depois obesos para verificar os seus efeitos, de tal maneira que as pessoas que naquela altura estavam no laboratório, entre as quais eu própria, entretanto metastizaram para diferentes centros e nenhuma está lá e todas têm linhas de investigação em diferentes sítios, a maior parte deles no Reino Unido, inclusive a Rachel Betterham, que foi a pessoa responsável por descobrir o PYY e por testar, e que agora está na University College em Londres, onde eu também trabalho em tempo parcial desde 2016. Então, este péptido, o péptido tirosina, vulgarmente conhecido como PYY, foi identificado como uma molécula do tubo digestivo que suprimia o apetite ao ser administrado em indivíduos saudáveis, ou seja, era feita uma administração antes da refeição e no buffet seguinte a pessoa que tinha recebido a infusão endovenosa do PYY comia menos. E também conseguiu demonstrar que, além de ter esse efeito fisiológico, primeiro obviamente foi testado em ratinhos e depois foi feito em voluntários saudáveis, também provou que os indivíduos obesos mantinham a sensibilidade ao PYY. E se fosse administrado o PYY em indivíduos obesos, havia uma redução proporcional da ingestão alimentar, o que fazia sugerir que esta molécula podia ser utilizada para usos em doses farmacológicas para o tratamento da obesidade e para a redução do peso. A esta molécula seguiu-se outra, da qual estive particularmente envolvida no seu estudo, que foi o polipepe pancreático, e o polipepe pancreático também foi descoberto como sendo uma hormona que atenuava a fome e reduzia a ingestão alimentar, embora numa proporção, numa magnitude de metade daquilo que tinha sido observado com o PYY. Portanto, o PYY diminuía a ingestão alimentar em cerca de 20% e o PP em cerca de 10%. Mas, de facto, a grande molécula que despertou muito interesse foi aquela que vai dar origem a uma série de outras moléculas, que é o pré-pro-glucagon.
E o que é o pré-proglucagon? É uma grande pré-molécula que, dependendo do local do organismo onde está, das ferramentas enzimáticas, vai ser clivada em diferentes moléculas, entre as quais o glucagon no pâncreas, que é o produto principal que é resultante desta pré-molécula ao nível pancreático, mas no caso do tubo digestivo temos o GLP-1 e a oxintomodulina. E o GLP-1 foi uma hormona que teve muita atenção, não exatamente por causa do seu efeito no apetite, mas em particular por causa do seu efeito sinérgico no pâncreas e da possibilidade de ser utilizada para o tratamento da diabetes. E foi isto que esteve na base do seu desenvolvimento como molécula para o uso da clínica e que só posteriormente teve aprovada a sua utilização para o tratamento da obesidade. Então nós temos todas estas moléculas que derivam de uma mesma promolécula, que em diferentes regiões do organismo vão dar moléculas distintas e que têm papéis fisiológicos distintos. Mas no tubo digestivo temos em particular o GLP-1 e a oxintomodulina, que ambas são libertadas depois da ingestão alimentar e que são mediadores fisiológicos da ingestão alimentar e da homeostase energética. O que é que nós sabemos sobre estas moléculas? Que elas são produzidas por umas células chamadas células-L, cuja sua proporção e distribuição relativa aumenta no intestino e vai aumentando progressivamente ao longo do intestino. Portanto, quanto mais nos aproximamos do intestino distal, mais células produtoras de GLP temos. E esta molécula, além de diminuir o apetite, também diminui o esvaziamento gástrico, portanto há um efeito de plenitude que justifica alguns dos efeitos laterais associados ao uso farmacológico da molécula e também é uma hormona incretina. E o que é que isto significa? Que tem um efeito de potenciar a secreção de insulina mediada pela glicose e daí os seus efeitos serem então atraentes para o tratamento da diabetes. A oxintomodulina é uma molécula irmã do GLP-1, deriva da mesma promolécula, também é produzida pelas mesmas células e tem como característica não ter nenhum receptor próprio identificado. O que esta molécula faz é aproveitar dois receptores de moléculas que derivam da mesma promolécula, nomeadamente do GLP-1 e do glucagon. E, portanto, é uma molécula que vai atuar simultaneamente em dois receptores, é quase como um duplo agonista de dois receptores diferentes e que tem um papel importante na regulação não só da ingestão alimentar, mas também do gasto energético, como vamos ver. Porquê? Porque a oxintomodulina, quando é administrada de uma maneira crónica, por via subcutânea, em indivíduos obesos, demonstrou ser capaz de diminuir a ingestão alimentar, que esta diminuição da ingestão alimentar se associava a uma redução significativa do peso ao longo do tempo e, mais importante do que isso, a primeira molécula demonstrar que era capaz de pôr as pessoas mais ativas a fazerem exercício, porque mostrou que havia um aumento do gasto energético diário, com a atividade diária, além com a atividade física diária, avaliado por questionários, além de aumentar o gasto energético basal. Claro que na altura foi muito meditado, afinal descobrimos uma coisa e não sabemos como é que isto está a funcionar, como é que temos o GLP-1 que não faz nada no gasto energético e temos a oxintomodulina que tem esta influência positiva, não só no gasto energético, mas na vontade de fazer exercício, que era algo completamente inesperado, embora saibamos que as duas coisas estão acopladas, mas a maior parte das moléculas não apresentam esta dualidade, mas o certo é que depois de se ter descoberto que o glucagon conseguia aumentar o gasto energético em humanos, ficou claro como é que uma molécula que ativava dois receptores conseguia simultaneamente reduzir o apetite e aumentar o gasto energético. Mas isto não ficou por aí, porque o glucagon era classicamente uma molécula produzida no pâncreas, ponto final, parágrafo. Até se ter identificado, agora com testes mais sensíveis, que também os indivíduos que não têm pâncreas têm glucagon e têm produção de glucagon depois das refeições. E, portanto, ele tem que ter outra origem e essa origem, o mais provável é ser o tubo digestivo, que é o local onde é expresso o pré-proglucagon e onde existem essas ferramentas. E, portanto, o certo é que, provavelmente, temos uma molécula, que é a oxintomodulina, que vai potenciar o efeito do glucagon e as duas moléculas, o GLP-1 e a oxintomodulina e o glucagon, vão ativar os dois receptores para promover a redução da ingestão alimentar e o gasto energético e são provavelmente os mediadores que estão por baixo da termogênese induzida pela alimentação.
E se neste momento já estão cansados de ouvir falar de hormonas, o certo é que nem só as hormonas são mediadores que derivam do tubo digestivo, porque nós temos outro tipo de sinais, nomeadamente derivados de lípidos, de ácidos biliares, aminoácidos, pequenas moléculas que vão indiretamente ativar receptores que são classicamente descritos como receptores do GLP-1 e mesmo temos a influência da microbiota intestinal em cima de tudo isto, a libertar uma série de metabolitos que podem ter implicações na função endócrina e influenciarem direta ou indiretamente a regulação energética. Mas no fundo, tudo o que nós queríamos era converter isto num comprimido. Num comprimido que pudéssemos dar aos doentes e que produzisse perda de peso. Pelo menos é aquilo que os médicos pensam quando me ouvem falar. E estão sempre a ver quando é que eu vou chegar lá e vou sair da molécula e vou apresentar a cápsula. Mas de facto nós temos que fazer este itinerário. E tentar quais são os mecanismos que estão subjacentes a esta regulação para sermos um dia capazes de desenhar este comprimido, esta molécula que vai ser capaz de dirigir a sua atenção para um alvo concreto e, de certa maneira, manipular o sistema de regulação do apetite. E é este o racional que está subjacente às estratégias que são utilizadas na tentativa de desenvolver novos tratamentos para a obesidade. E, portanto, neste contexto, temos já na clínica um análogo de uma destas hormonas, que é o glucagon-like peptide 1, que é um análogo de longa duração de ação, que já conseguiu passar essa barreira do conhecimento dos mecanismos para a prática clínica. E então, na prática clínica, existe já aprovado desde 2014 pela FDA e logo a seguir pela EMA, e está disponível para o tratamento da obesidade uma molécula chamada liraglutide, que é um análogo do GLP-1 nativo, endógeno, e que tem uma longa duração. Vocês veem ali 13 horas, não parece ser muito longa. Mas se compararmos com 1 minuto e meio, que é a semivida da molécula nativa, porquê? Porque as nossas moléculas do tubo digestivo têm uma semivida muito curta, porque têm uma ação do imediato, portanto vão regular aquilo que nós comemos de refeição a refeição, e portanto são rapidamente degradadas por enzimas. E portanto, se nós queremos utilizar em níveis farmacológicos um mediador fisiológico, temos que conseguir que ele perdure em circulação muito mais do que aquilo que faria uma hormona nativa, como é o caso do GLP-1. E é exatamente nisso que está a ser investida a energia, que é em tentarmos manipular tudo aquilo que nós sabemos até agora, sabendo que o sistema é muito complexo e sempre que bloqueamos num lado, o que vai acontecer é que vai haver ativações de outros para tentar compensar aquilo que nós bloqueamos, mas estamos a tentar trabalhar no sentido de encontrar aquele cocktail que permita, de certa maneira, interferir com o mecanismo de regulação do apetite e conseguir uma terapêutica mais eficaz para o tratamento da obesidade, como todos sabem, é extremamente difícil. E essas tentativas têm andado em várias frentes, começando pela grelina. A grelina é, como eu vos tinha dito, uma hormona do tubo digestivo, do estômago, que estimula o apetite. A grelina, por estranho que pareça, pode ser uma arma terapêutica importante nas pessoas com anorexia, não com anorexia nervosa, que tem grelina altíssima, portanto os mecanismos são outros do bloqueio, mas sim, por exemplo, com doentes com anorexia associada à caquexia neoplásica, e eu também participei neste estudo em que fizemos a administração por via subcutânea nestes doentes, com grande melhoria da sua qualidade de vida, o que também é importante. Mas, assim como o estimulamos, também o bloqueamos, e uma das estratégias pode ser mesmo o bloqueio dos efeitos biológicos da grelina na tentativa de mediar e impedir o excesso de apetite. E, por exemplo, há uma condição clínica, uma doença genética, que é o síndrome de Prader-Willi, que cursa com a obesidade desde a infância e com uma hiperfagia incontrolável, e estas crianças, curiosamente, têm níveis de grelina muito altos. Portanto, será um nicho de doentes que provavelmente vão responder melhor se atuarmos no sentido de inibirmos a grelina. E como é que podemos tentar inibir a grelina? Tentar, porque ainda não foi conseguido, é de facto através ou da inibição da enzima que a ativa, ou utilizando antagonistas do receptor, que têm o senão de poderem atuar em órgãos onde a grelina é responsável, ou fazendo um bloqueio imune da grelina circulante. E era nesta linha que nós nos encontrávamos a investigar, desenvolvendo complexos que pudessem ligar à grelina quando aumentava, uma vacina, se assim
por assim dizer, de partículas semelhantes a vírus, que fazia a absorção da grelina, diminuindo a sua capacidade de ficar livre em circulação para ativar os centros relacionados com o apetite. Mas, sem dúvida, que se nós temos inúmeras hormonas que são produzidas depois de uma refeição para parar o drive de continuarmos a comer, e se elas atuam todas de uma maneira sinérgica, sem dúvida que provavelmente por aí conseguimos tentar mimetizar aquilo que o nosso organismo faz quando consegue, de uma maneira bem sucedida, parar a ingestão alimentar. E aquilo que está mais próximo é, de facto, encontrar moléculas semelhantes àquilo na mesma linha onde já provamos que é possível, nomeadamente dos análogos do GLP-1 com o liraglutide. E a segunda molécula encalha, se vocês estiveram atentos à minha conversa, é exatamente a oxintomodulina. A oxintomodulina tem um nome que não é muito simpático, não é? Mas se nós dissermos a palavra duplos agonistas GLP-1-glucagon, porque é o que a oxintomodulina é, fica muito mais aprazível. E o certo é que já existem várias moléculas destas, que no fundo não são mais do que análogos da oxintomodulina, que já foram testados em ambientes in vivo, portanto em animais, mas que neste momento também já estão em fase 2 e 3, e que demonstraram exatamente essa eficácia de ser capaz de reduzir o apetite, o peso e de aumentar o gasto energético destes animais e, portanto, perspectiva-se que venham a ser a próxima ferramenta no tratamento da obesidade depois dos análogos do GLP-1. E, portanto, com isto, eu queria chegar à seguinte mensagem, é que, de facto, o conhecimento que nós temos atualmente das hormonas gastrointestinais é aquilo que se perspectiva vir a ser aquilo que é mais próximo da droga ideal para o tratamento da obesidade. E porquê? Porque estamos a basear-nos na aplicação farmacológica de sinais fisiológicos. Portanto, se estamos a ampliar sinais fisiológicos, temos maior probabilidade de ter menos efeitos colaterais e, portanto, ter um baixo potencial de induzir efeitos laterais severos e também a possibilidade de os podermos utilizar de uma maneira crónica, o que não acontece com a maioria dos anorexizantinos específicos que vão bloquear neurotransmissores do sistema nervoso central e que mais cedo ou mais tarde acabam por ter outro tipo de efeitos psiquiátricos, cardiovasculares, que acabam na sua descontinuação. Porém, nós também sabemos que isto é uma tarefa fácil, não é? Porque exatamente por causa do facto de termos um mecanismo que é vital, porque se realmente conseguíssemos facilmente parar a ingestão alimentar, o indivíduo morria, e sabemos que ele é redundante e é muito capaz de iniciar ações compensatórias. E, portanto, também sabemos que provavelmente nunca vamos conseguir chegar onde queremos utilizando apenas um único alvo. Provavelmente vamos ter que encontrar um alvo que possa ser numa única administração, mas vai ter que ser um cocktail de alvos e é nesse sentido, com este tipo de conhecimento, que nós partimos para a tentativa de encontrar novas terapêuticas para a obesidade. Então nós recorremos a uma terapêutica que neste momento sabemos que é a terapêutica mais eficaz na obesidade grave, que é a cirurgia bariátrica, que provou ser a mais eficaz. É muito bom termos uma arma quando chegamos ao último recurso, mas ainda melhor sabermos que quando nós vamos fazer estas diferentes modificações do tubo digestivo, simultaneamente estamos a produzir uma cascata de alterações hormonais e ao tentarmos compreender que tipo de cascata de alterações hormonais estamos a desencadear, talvez esteja aqui a chave de encontrarmos o tal cocktail que tanto queremos colocar dentro de uma mesma administração. E é precisamente nesse campo que os nossos trabalhos têm vindo a evoluir, no sentido de tentarmos caracterizar exatamente qual é a alteração anatómica que resulta na alteração endócrina que nós queremos obter para chegarmos onde queremos chegar. E eu posso dizer que tenho uma colaboração fantástica porque temos na equipa vários cirurgiões, mas que eles admitem claramente que só colaboram comigo porque sabem que quando eu descobrir alguma coisa já vão estar formados, porque senão não colaboravam. E o certo é que nós temos neste momento uma evidência muito clara e provavelmente vocês já viram todos o programa O Peso Pesado, não já? E a versão americana. Ora bem, este programa, e em particular o capítulo americano, é uma lição
de ciência absolutamente espantosa. Não sei se já alguma vez se cruzaram com esta publicação, mas o certo é que foram estudar o que é que acontecia aos indivíduos que foram o biggest losers, aqueles que foram, que tiveram um desfecho eficaz, passado alguns anos, e foram ver o que é que acontecia em termos do seu peso. Então, o que é que aconteceu a estes biggest losers? Vocês que sabem qual é o itinerário habitual da obesidade tratada de um modo conservador, deste grau de obesidade, o que é que aconteceu? Todos voltaram a aumentar de peso, não é? Todos? Não, houve aqui um que teria refletido, não foi? O que é que terá acontecido? Este foi o único que fez cirurgia bariátrica. E também temos aqui uma outra característica, é que estes doentes, mesmo passado tantos anos, mantinham um déficit no gasto energético que estava a lutar para voltar novamente ao nível de onde eles tinham partido. Portanto, passado tanto tempo, os seus organismos estavam a tentar ainda recuperar o peso perdido. Quem é que tinha o padrão inverso? Aquele doente que tinha feito a cirurgia bariátrica. Ou seja, todo o perfil hormonal foi modificado no sentido de manter o tónus anorexigénico e de contrariar a resposta que nós esperaríamos que fosse fisiológica. Como vocês sabem, a resposta fisiológica quando perdemos peso é diminuir o metabolismo basal, não é? Em que este doente aumentou só com o facto da cirurgia, e aumentou não é porque a cirurgia do ponto de vista mecânico é fantástico, mas sim porque a cirurgia do ponto de vista endócrino é ainda melhor. Portanto, nós conseguimos reajustar o tubo digestivo para ser mais fisiológico para as condições da sociedade atual. E, portanto, o segredo provavelmente vai ser tentarmos identificar qual é que vai ser a resposta após esta manipulação anatómica do tubo digestivo, a resposta hormonal, e depois de identificarmos e caracterizarmos corretamente esta resposta hormonal, tentarmos mimetizá-la na prática clínica recorrendo a moléculas, a hormonas ou análogos das hormonas, muito provavelmente análogos, que possam, de certa maneira, reproduzir os efeitos da cirurgia. E é exatamente nessa linha que nós temos trabalhado ultimamente, e trabalhamos começando do princípio, e o princípio é saber exatamente onde é que ficam e como é que se distribuem essas células que são tão importantes para a regulação do apetite. E começamos exatamente por fazer um mapeamento, que não era conhecido, de todas estas células ao longo do intestino delgado humano, portanto 20 e 20 centímetros, fazer a caracterização da distribuição destas células que são tão bonitas, que são estes pontinhos que vocês veem aqui a castanho e aqui a brilhante que vocês veem, e veem que são tão pouquinhas e mesmo assim são tão importantes ao longo da mucosa do tubo digestivo. Assim como conseguimos caracterizar exatamente quais eram os pontos de inflexão da distribuição dessas moléculas. E sabemos, por exemplo, que há aqui um pico de células produtoras de GLP-1 entre os 80 e os 2 metros, e ainda maior passado os 2 metros. Isto tem uma implicação muito prática. Quando se faz o rearranjo da cirurgia, o que vai acontecer é que este fragmento aqui e este, que está aqui, estariam juntos. E foi neste local, aos 80 centímetros ou aos 2 metros, que o cirurgião vai cortar e vai fazer a ligação. E, portanto, aquelas células que vão ficar ali junto do estômago vão ter mais ou menos quantidade daquelas, a capacidade de produzir mais ou menos aquelas hormonas em função do local onde foi feito o corte. E, portanto, fazer uma ança mais curta ou mais comprida não tem só influência na absorção, aliás, tem muito pouca influência na absorção, mas pode ter uma influência abissal na capacidade de produção de hormonas gastrointestinais e, em particular, das hormonas que interferem no apetite e no gasto energético, como é o caso do GLP-1. Estamos a ver aqui as curvas dos nossos doentes, da resposta do GLP-1 após uma refeição mista, numa pessoa que faz uma cirurgia clássica, com 80 cm de ança, ou numa pessoa que faz uma cirurgia com uma ança longa com 2 metros de ança. Portanto, pouco mais de 1 metro faz uma grande diferença, e aquele doente ainda tem mais de 3 metros para fazer a absorção, e, portanto, o impacto na absorção não é quase nenhuma, mas na resposta hormonal, quer do GLP-1, quer do glucagon,
é brutal e, portanto, do ponto de vista da resposta do coquetel hormonal a que aqueles doentes são expostos sempre que ingerem uma refeição, pode ser substancialmente diferente. E é exatamente por isso que estas células são fantásticas e é o nosso alvo, porque se nós conseguirmos, de certa maneira, recapitular o meio hormonal peptídico que é desencadeado depois destas cirurgias, de facto podemos ter aqui uma abordagem que é o sonho de qualquer endocrinologista, que é substituir uma intervenção cirúrgica por uma hormona que vai, neste caso temos a certeza que não vai ser uma, vai ser um coquetel delas, que vai substituir e vai ser capaz de produzir os mesmos efeitos. Então, de facto, neste momento temos uma molécula disponível no mercado, mas vêm outras aí, porque neste momento estão em ensaio agonistas que têm multifunções. E multifunções porquê? Porque são duplos agonistas ou de GLP-1 ou de glucagon, ou triagonistas GLP-1, GIP e glucagon, são moléculas para a diabetes. E para vocês terem um bocadinho de ideia qual é o progresso desta pipeline, isto não está assim tão longe. Isto porquê? Porque neste momento só temos esta molécula, que está aprovada, mas temos esta aqui, que está mesmo em vias e já está, inclusive no nosso país, em ensaios. É uma molécula que é administrada, ao contrário da outra, só uma vez por semana. E só para terem um bocadinho de ideia da magnitude da perda de peso que estas moléculas conseguem, estamos a falar de cerca de 10-12% de poliraglutida e é estimado que para o semaglutide seja à volta de 18%. E como podem ver, na calha já estão uma série de outras moléculas, portanto, perspectiva-se que a realidade atual da nossa capacidade de manipular o apetite e de utilizar hormonas, o análogo das hormonas do tubo digestivo para tratar a obesidade, vai mudar consideravelmente durante a vossa prática clínica no futuro, porque mudou imenso nos últimos 10 anos e seguramente vai mudar ainda mais nos 10 que aí virão. Eu terminava agradecendo à minha equipa, fantástica, sem a qual isto não era possível, a minha equipa de jovens investigadores, de alunos de doutoramento e de mestrado, e dos séniores que me acompanham nesta jornada, especialmente a Marta Guimarães e o Dr. Mário Nora, e os colegas com os quais colaboramos na Universidade de Copenhaga, que descobriram e que desenvolveram algumas destas análises que eu aqui apresentei, nomeadamente do GLP-1 e do glucagon. E obviamente às instituições que me acolhem neste momento, que são o ICBAS e a University College em Londres. Muito obrigada pela vossa atenção. Eu, se permitir, abriria a discussão. Portanto, estão abertas portanto, para a sessão de perguntas e respostas. Certamente que ficaram muitas curiosidades. Pelo menos uma mensagem de esperança acho que ficou. Acho que é uma mensagem muito positiva. Como? Mas é mesmo Sim, mas acho que ficou. Eu se calhar começaria com uma pergunta e que tem a ver com o seguinte. Ano passado estava a ler 2 trabalhos, no âmbito da licenciatura, 2 trabalhos que por acaso foram feitos em locais diferentes, mas com doentes com cirurgia bariátrica. O objetivo eram objetivos diferentes, um era a comparar 2 técnicas, o outro já nem me lembro exatamente qual era o objetivo. Mas uma das constatações que eu tive e que não tinha noção de que acontecesse é a percentagem de recuperação de peso, não no primeiro ano, em que a descida é abrupta, mas depois haver uma recuperação de peso nos anos seguintes. Isto em termos hormonais, o que é que será? É que tanto treinam de comer que voltam a baralhar o esquema? O que é que se passará para haver esta recuperação de peso? Nós temos 2 fenómenos, que é as falências primárias, que são menos de 10%, ou seja, são aqueles momentos que falham as técnicas, e neste momento há um grande interesse em estudar os determinantes genéticos destes doentes, porque há algumas patologias que eu não falei aqui de obesidades monogenéticas que neste momento estão a ser identificadas, e também já há uma molécula que não detalhei, que é o 7-melaglutida, que é um agonista dos receptores MC4 do agente anorexigénico, e que é dedicado exatamente a essas pessoas que têm causas genéticas para ter uma deficiência do sistema anorexigénico.
Em relação às falências que está a falar, secundárias, aquelas pessoas que inicialmente têm uma perda de peso satisfatória e depois deixam de os ter, há que distinguir aqui diferentes cenários possíveis. Em primeiro lugar, temos que gerir a expectativa do doente quando vai para uma cirurgia. Porquê? Porque as cirurgias estão associadas a diferentes graus de perda de excesso de peso. Embora a gente diga perda de excesso de peso, as pessoas nunca ouvem a palavra excesso, só ouvem peso. E o que significa? É quando eu digo, com a cirurgia espera-se que perca 70% do excesso de peso, estou a dizer que a pessoa ainda vai ficar com 30% de excesso de peso. E se calhar a expectativa do doente não era ficar com 0% de excesso de peso. Isso vai engrossar, em grande parte, a taxa de aparentes falhanços, porque não são aparentes falhanços, é a limitação do que nós conseguimos interferir. Por outro lado, nós sabemos que a curva da perda de peso também tem uma curva em J que é esperada, em que as pessoas perdem peso até aos 2 anos, mais ou menos, entre 1 ano e meio e 2 anos estabilizam, e depois têm uma ligeira recuperação à volta de 10-15% em relação ao perdido, não é o inicial, ok? Em relação ao perdido. E também têm que estar preparados para que aquilo aconteça e depois estabilizam, para não interpretarem aquilo como uma falência secundária. Mas depois temos verdadeiras falências secundárias, que são menores e que podem ter diferentes causas. Podem ter desde causas anatómicas, porque entretanto criaram uma fístula que recanalizaram, não é? Podem ter como causas alterações comportamentais do doente que tinha uma adição num sentido e passou a ter noutro. E, por exemplo, há uma que nos preocupa particularmente, que tem a ver com o álcool, que pode acontecer. Portanto, estes doentes têm que ser muito bem caracterizados do ponto de vista psicológico e psiquiátrico antes da cirurgia, para diminuirmos a probabilidade desse risco. E depois também há a possibilidade de haver uma redistribuição da distribuição das células do tubo digestivo, e curiosamente os colegas de Copenhaga fizeram um trabalho curioso, fizeram uma biópsia no momento em que fizeram a cirurgia e mais tarde como é que aquele local junto da anastomose por endoscopia estava. E houve uma alteração da distribuição daquelas células. Portanto, elas estarem mais próximas do estômago, uns anos mais tarde modificaram, já não era exatamente com aquele padrão de distribuição que tinha no momento em que lá foram colocadas. Portanto, realmente o nosso organismo é muito hábil para tentar recuperar o set point do ponterostato onde estava anteriormente. Portanto, mas, de facto, estas cirurgias temos que admitir uma taxa de sucesso elevadíssimas. E quando nós falamos em taxas maiores, muitas vezes não são verdadeiras taxas maiores, são aquela tal percentagem da gestão da expectativa, em que o doente esperava uma coisa, mas não era isso de facto o que deveria ter esperado, o que deveria ter sido esclarecido que deveria esperar. Essa medicação que já está no mercado, qual é o grau de eficácia dela e se ela tem efeitos colaterais? E as próximas que vão chegar, elas vão ser mais potentes do que essa que está no mercado já? E com relação à alimentação, se tem alguma pesquisa de alimentos que fazem essa função hormonal de inibir o apetite no sistema digestivo? Em relação à primeira pergunta, a molécula que já está no mercado tem efeitos colaterais muito frequentes e efeitos colaterais raros. Os efeitos colaterais muito frequentes, estou a falar na ordem dos 80%, são perda de apetite, náuseas, sensação de desconforto abdominal. E por isso mesmo é que nós começamos a dose muito lentamente. Portanto, começamos com uma dose muito baixinha e vamos titulando em função da tolerabilidade até chegarmos à dose terapêutica. E temos efeitos raros, como por exemplo colecistite, pancreatite, mas que são raros, quando digo raros, menos de 1%. Mas estão descritos com mais frequência do que no placebo. E geralmente em pessoas que, à partida, já têm mais fatores de risco. As pessoas, quando são em excesso de peso, têm mais risco de ter litise biliar, têm mais risco de ter pancreatite e, portanto, em geral, é bem tolerado, porque os doentes até veem a sensação de mal-estar gastrointestinal como um reforço positivo para comerem menos. E se a motivação é perderem de peso, ainda toleram melhor os efeitos gastrointestinais. Portanto, geralmente é bem tolerado. A perda de peso anda entre os 10% e os 15%. De peso absoluto, não é de excesso de peso. Okay? E em relação à molécula nova que virá, vai ser, esta é de administração diária, vai ser para a administração semanal.
são moléculas ingênuas. Estamos a falar de péptidos, ok? Como estamos a falar de péptidos, não podemos administrar por via oral, como a insulina, tem que ser por via parentérica. Então, uma injeção subcutânea diária neste momento, e vai ser uma administração semanal. É mais potente. Nós estamos a fazer, por acaso, ensaio com essa molécula em 7 doentes aqui em Portugal. E o perfil de efeitos laterais gastrointestinais é semelhante à experiência que tínhamos com outra molécula. A eficácia é que é um bocadinho superior, eles estimam à volta de 18%. A outra pergunta que me tinha feito em relação aos alimentos. Pois, os nutracêuticos também são um hot topic. Porquê? Porque nós sabemos que existem vários receptores até dos ácidos biliares e transportadores que podem ser os mediadores para a secreção destas hormonas. E neste momento, em termos de nutrientes que podem funcionar como uns triggers para a libertação destas hormonas, temos essencialmente os aminoácidos de cadeia lateral, que neste momento estão a ser muito estudados nesse sentido. E, portanto, eu costumo dizer que, à partida, uma alimentação que seja enriquecida em aminoácidos, em proteínas e rica em proteínas com cadeia lateral pode ter um benefício acrescido, mas ainda não testado. Portanto, teoricamente, do ponto de vista mecanístico, tem probabilidades de resultar. Se resulta na prática, falta provar. Mais questões? Em relação à obesidade infantil, que é um problema que nós ouvimos com muita frequência, estas substâncias podem ser... Eu sou endocrinologista de adultos, ok? Os endocrinologistas dividem-se entre crianças e de adultos. Eu sou endocrinologista de adultos. Portanto, tendo em conta esta minha limitação, este meu disclosure, as moléculas atualmente só estão... Esta molécula em questão só está autorizada para adultos. Não quer dizer que não estejam a decorrer ensaios em idade pediátrica. Está a decorrer um ensaio em adolescentes. Assim como a cirurgia da obesidade, também em situações específicas, também é aplicado em adolescentes, não é? Mas este caso não, é off-label, portanto, se utilizarmos estas moléculas antes dos 18 anos, estamos a fazer uma coisa off-label. Não pode ser. Não temos autorização nem Farmer, nem da EMEA, nem está na descrição das características do medicamento para ser utilizado antes dos 18 anos. Mais questões? Quando fala quando fala dos efeitos de cada uma destas moléculas que estão na calha para entrarem no mercado e naquela que já está, a injeção da molécula tem de ser feita durante toda a vida, mas a vantagem, os tais 10 ou 18% ou o que seja de perda, acontece uma vez, não é? Portanto, dá a sensação que tem só benefício e depois tem de se andar o resto da vida a evitar que a coisa ande para trás, ou estou a interpretar mal? Não estou a interpretar mal. Mas, de facto, ainda não temos a resposta para essa pergunta. E um dos braços que nós estamos a fazer, que a companhia está a fazer, portanto é um ensaio promovido pela empresa, é exatamente avaliar, ou seja, os doentes que fizeram durante as 6 semanas o tratamento e depois metade descontinuam para ver qual é a evolução esperada. Mas estamos a falar do mecanismo de regulação do apetite, obviamente que o que é esperado é que ele volte ao mesmo set point. Não é? Portanto, o que temos que descobrir, em última análise, é porque é que aquele set point está diferente e como é que vamos poder manipular de uma maneira definitiva como nos aproximamos de fazer com a cirurgia. Mas isso é uma pergunta que estas moléculas não vão responder, não é? Essa pergunta pode levar numa direção completamente diferente da aplicação. Por exemplo, em relação a estas moléculas, podemos utilizá-las de uma outra perspectiva, que é na manutenção do peso perdido por outras vias. Que também está no resumo da característica do medicamento, como indicação. Ou seja, isso já foi testado em ensaio, fazer com que as pessoas percam peso por vias convencionais e depois utilizar o fármaco na manutenção do peso, não é? Durante um ano, para não haver aquela recuperação
Mas o que acontece depois da suspensão, nesse ano, quando terminou o ensaio, novamente não sabemos, não é? Portanto, por isso precisamos de ganhar experiência no terreno, mas independentemente disso, o que estamos a falar é do tratamento de uma doença que é a obesidade, em que nós temos uma elevada prevalência, mas só 14% dos doentes é que poderiam ter indicação para a cirurgia bariátrica. Mas temos outros que não têm e que têm comorbilidades que beneficiavam do tratamento para os quais neste momento não tínhamos praticamente nada para lhes oferecer, a não ser as intervenções no estilo de vida. E agora temos um bocadinho mais. Eu acho que estes medicamentos, neste momento e na aplicação que estão no mercado, não fazem nenhuma concorrência em cirurgia, porque quando nós queremos que um doente perca peso por cirurgia, estamos à espera de um mínimo de 30% de perda de peso total, não é? Nós estamos à espera de ter 10%. Os doentes da cirurgia são uma classe que continua a ser os doentes da cirurgia neste momento. Pode ser que no futuro, mais ou menos longínquo, depende da velocidade com que as coisas andarem, o deixe de ser. Mas neste momento estes medicamentos não tiram lugar da cirurgia porque se aplicam uma franja de doentes completamente distinta. Aqueles em que nós sentimos a necessidade de que havia alguma coisa a fazer, que a intervenção no estilo de vida não chega e que neste momento temos mais alguma coisa. Especulando um bocadinho, provavelmente aquilo que vai acontecer é haver uma dose como que de manutenção das ditas moléculas, mantêm-se os estilos de vida saudáveis, daí que nutricionistas não fiquem assustados, não vão deixar de ter um nicho. Todos estes ensaios foram feitos com a molécula em cima da intervenção no estilo de vida. Da intervenção nutricional, portanto não vai deixar de haver as duas intervenções. Provavelmente haverá sim uma dose de manutenção após aquela perda inicial de peso. O que já é bom até é um mesmo para ótimo o reforço, resto a própria autoestima do doente. Muitas vezes o que eles estão à espera é do primeiro empurrão, depois a partir daí que começam a ganhar outro gosto. Por exemplo, um dos ensaios que foi feito com esta molécula, antes de entrar no mercado, foi exatamente para demonstrar a eficácia na manutenção de peso. Então, os doentes fizeram durante 12 semanas intervenção no estilo de vida. Perderam em média 8 kg durante o ensaio. Ao fim dessas 12 semanas, metade foram colocados com placebo e outra metade foram colocados com o fármaco. Os que colocaram o fármaco perderam em média mais 6. Os que ficaram com o placebo aumentaram em média mais 4. Não é? Portanto, e se nós pensarmos nisso, ou seja, naquele momento em que o doente estagnou, não é? E está a perder a esperança e está quase a desistir das intervenções de estilo de vida, se for utilizada uma intervenção farmacológica, pode fazer com que ele mantenha a adesão às alterações de estilo de vida, continue e mantenha o peso perdido e obviamente toda a gente vai ficar mais feliz, vai ficar o nutricionista, vai ficar o médico e vai ficar doente, não é? Mais alguma questão? Bom, então resta-me agradecer muito esta comunicação excelente. Muito obrigada, foi um prazer. Foi um gosto recebê-la e agradecer também esta audiência tão simpática que tivemos hoje na conferência. Muito obrigada.